4:15. Amém. Esse último exemplo que foi Josué, muito bem, ele disse: escolhei hoje a quem se vais. Foi um dos apelos também que foram feitos. E todas essas pessoas, aqui eu só dei só 3 exemplos, elas foram fortalecidas na fé, a partir do momento que eles fizeram um apelo. Exemplo. Som. Muitas vezes a gente... Vamos fazer uma visita a algum irmão, fazer um trabalho missionário, uma visita, e estamos um pouco até desanimados, mas nós vamos lá. Chegamos lá, passamos a mensagem para aquele irmão, e aquele irmão fica tão feliz, tão animado, que aquilo a gente fica até também fortificado na fé só de sentir a presença do Senhor. Você às vezes chega desanimado no canto, mas ao invés de você receber, dar a palavra para aquele irmão que estava precisando, você que sai fortalecido na fé, por conta de ter passado aquela mensagem, de ter tocado o coração daquela pessoa através da pregação. Então, a partir do momento, como eu falei, não só todas as pessoas que tem na Bíblia, como nós também, ao pregarmos, quando nós pregamos para as pessoas e elas são tocadas, nós e tanto as pessoas também somos fortalecidas na fé. A respeito de Paulo, encontramos em Atos também 19:8, não precisa ler, que diz assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aí mostra que Paulo, ele também persuadia, né, como está explicando, não só judeus, mas também grego, para poder tomar, para que as pessoas tomassem a decisão. O maior teste de toda a pregação é o que acontece com aquele que está sentado no banco da igreja. Para João Batista, foi dada a maior de todas as recompensas ao pregador do Evangelho, quando eles seguiram Jesus. A pregação e a música evangelísticas criam as circunstâncias para que o Espírito possa trabalhar no coração de pessoas e guiá-las à decisão. As palestras geralmente não oferecem esse tipo de circunstâncias. Frequentemente, o apelo era feito por aqueles que acreditavam nas verdades que eram provadas pela palavra, e um grande número de pessoas respondia. Preste bem atenção nos elementos dessa frase. O apelo foi feito para o intelecto, que acreditam nas verdades que eram provadas pela palavra e eram convidados a se decidirem. A emoção tem um papel importante no processo da tomada da decisão. Isso não significa que ela guie a decisão. Billy Graham fala sobre o papel da emoção no apelo. Ele diz o seguinte: algumas pessoas nos acusam de emotividade exacerbada. Eu digo que nós temos pouca emotividade. É por isso que estamos perdendo pessoas da igreja para outros interesses. Nós não só precisamos piscar a mente das pessoas, mas tocar seus corações. Nós temos que fazer com que as pessoas experimentem a sua fé. Então, o que a gente tem? Que a palavra de Deus, ela convence a mente, mas o apelo, ele alcança o coração. Muitas vezes chega um irmão na igreja, a pessoa está passando uma mensagem aqui, ele está lá, veio para a igreja para receber aquela palavra, né, algo que toca o coração dele. E muitas vezes só chega aqui até a mente, ele sai vazio, né? Mas quando o mensageiro, ele passa a mensagem e fala com entusiasmo, com emotividade, tocando no coração do irmão, ele já sai, né, cheio do Espírito Santo. Assim como o pecador tem uma mente, ele também tem um coração. Um pecador tem emoções, assim como pensamentos. E nós devemos apelar aos dois. Um pecador nunca será convertido até que suas emoções sejam despertadas, e a menos que ele sinta pesar pelo seu pecado.
Um apelo evangelístico tem poder para levar homens e mulheres a Cristo. Quando o evangelista tem amor pelas almas e está cheio do Espírito de Deus, ele se coloca perante uma audiência e apela aos ouvintes a renderem sua vida a Cristo. E o Espírito Santo trabalha na mente de cada um. O pastor Mark Philip, ele usava bastante frases conhecidas que eu tenho certeza que os irmãos já ouviram e que também nas suas mensagens, nas suas pregações, quem já pregou aqui, já fez um apelo. Eu vou ler algumas dessas frases e vocês vão lembrar com certeza que vocês já ouviram, e é muito importante citar essas mensagens até para que nós possamos aprender também como fazer um apelo. Diz assim: Deus está falando com você essa noite. Geralmente no final da mensagem de Deus está falando com você essa noite. Você está ouvindo a sua voz. Ele o está chamando. Essa noite ele diz: venha. Não adie essa decisão. Jesus apela a você. Ele diz: eu amo você e não quero perdoar. Eu amo você e quero perdoá-lo. O Espírito Santo impressionou seu coração hoje à noite. Deus não falará com você tão poderosamente quanto fez nessa noite. E os braços de Jesus, eles estão abertos para você. Jesus está chamando aqui essa noite. Ouça sua voz chamando por você agora. Meu filho, eu amo você. Venha agora. Venha com seus pecados. Venha com sua fraqueza. Venha com seus medos. Venha com suas dúvidas. Nessa noite, quem quer que você seja, vendedor, dona de casa, operário, empresário, estudante, venha para Jesus. Nessa noite, onde quer que você esteja, atrás ou na frente, de um lado ou de outro deste auditório, venha para Jesus. Ele fala ao seu coração essa noite. Amém. Em outra ocasião, uma senhora me falou: pastor, pensei em tomar uma decisão, eu resisti. Mas durante o apelo, senti o chamado do Espírito Santo falando ao meu coração. Não podia mais resistir. Então me levantei. É mesmo assim. Muitas vezes as pessoas escutam a palavra, mas é preciso um empurrãozinho para poder ela realmente tomar aquela decisão. A pessoa precisa ter a oportunidade de atender ao chamado do Evangelho. Alguém disse muito bem certa vez que a impressão sem a expressão pode levar à depressão. Pregar para obter resposta ao apelo, mas falhar em dar oportunidade no comprometimento, pode frustrar aqueles que ouvem as boas novas e fortalecer seu ato de procrastinação. Quanto mais forte a intenção de agir, mais provável se tornará a ação. Mas aqui está um ponto-chave. O tempo é o fator principal que afeta a ligação entre a ação e a decisão. Quanto maior o intervalo de tempo entre a vontade de decidir e a ação, haverá menos chances de a pessoa tomar essa decisão. Sendo assim, apelar para as pessoas aceitarem a Cristo e lhes dar uma semana para tomar uma decisão é um erro terrível. Durante este intervalo, a eficácia do apelo irá diminuir. Convidar pessoas que acreditam no sábado para irem à igreja já no próximo sábado reforçará sua determinação e guiará ela a decisão. Então, como vocês viram nessa mensagem, todas as mensagens, elas não podem terminar sem um apelo. A gente não pode fazer uma pregação sem deixar, sem finalizar com o apelo, né? Não podemos deixar para depois, a gente tem que aproveitar aquela oportunidade. O momento é agora. Então, se você encontra uma pessoa, muitas vezes as pessoas nos param, diz: faça uma oração por mim, me diga um versículo bíblico. Aproveitar aquele momento. Se ele está necessitado, você tem que aproveitar aquele momento de convidá-lo para ele tomar uma decisão. Pessoas podem ser levadas a tomar uma decisão tão logo elas tenham conhecimento suficiente para tomar essa decisão. Todas as suas maiores dúvidas tenham sido esclarecidas. E acreditem que isso é o que Deus quer que elas façam. E estão convencidas de que Deus está conduzindo para tomar decisão. Quanto maior o lapso,
de tempo entre ser convencido a tomar a decisão, menos são as chances de tomá-la. Nada é mais cruel e perigoso ao desviar a religiosidade das pessoas que prepará-las para uma decisão e falhar em convidá-la a registrar essa decisão. Então, é um erro a gente convencer um religioso. Você está dando estudo a um irmão, está lá falando sobre o sábado, ele entendeu tudo direitinho, todos os mandamentos, e no final você não dá aquela assistência para ele realmente ser convencido para tomar aquela decisão. Então, por isso que é necessário que se faça o apelo. Há muitos sabemos que as atitudes, elas afetam as ações. Agora vemos que as ações também afetam as atitudes. Se você deseja que alguém acredite em algo específico, forneça oportunidades para ela agir em harmonia com essa crença. Essas ações intensificam e fortalecem a crença. O elemento essencial são 3 para que seja necessário que tenha-se no apelo. Quando você for fazer o apelo, você fez sua pregação, no final você faz aquele apelo, são 3. Você tem que ser sincero, tem que falar com toda sinceridade, tem que ser claro, não pode enrolar, tem que ser claro, e principalmente tem que ter urgência. Você não pode deixar para amanhã falar o que você pode falar naquele momento. O momento é agora, você tem que realmente convidá-lo para Jesus naquela hora. Em 8 de outubro de 1871, conta a história de um pastor, um grande pregador, chamado Dwight Moody. Ele fez uma mensagem, uma pregação, e nessa pregação o auditório estava cheio e ele, ao fazer o apelo no final, ele pediu para que as pessoas fossem para suas casas, refletissem sobre a mensagem e que a semana que vem ele iria convidar essas pessoas a tomar decisão. Aí foi cantar o hino final, falava até sobre assim: hoje o Salvador te chama a voar para o refúgio. A tempestade... Não, desculpa, eu falei errado. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. No dia... Não, desculpa. Eu perdi aqui essa parte. Pronto. Estavam cantando o hino final. E ao tocar o hino final, eles começaram a ouvir um barulho nas ruas, dos carros, dos bombeiros, das sirenes. Estava acontecendo um incêndio. Então, ele viu que não tinha jeito e que ele ia morrer naquele momento. Na hora, depois da pregação dele, que ele já tinha convidado as pessoas para vir na semana que vem para poder fazer ainda as pessoas tomarem a decisão. E ele se arrependeu de ter feito aquilo, E ele disse o seguinte: eu nunca mais ousei dar à audiência uma semana para pensar em sua salvação desde então. Se aquelas pessoas se perderam, poderão voltar-se contra mim no juízo final. Nunca mais vi aquela audiência. Nunca mais irei encontrar aquelas pessoas novamente, até reencontrá-las em outro mundo. Mas quero lhe contar de uma lição que aprendi naquela noite, da qual nunca esqueci. É que quando prego, apresento Cristo às pessoas ali. Preferiria ter minha mão direita cortada ao ter dado a uma audiência uma semana para decidir o que fazer com Jesus. Então foi triste, Porque, como eu falei para vocês, a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Ele teve a oportunidade de passar a mensagem, de fazer o apelo, mas ele pediu para que as pessoas viessem a outra semana. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, poucos minutos aconteceu aquele incêndio e, infelizmente, ele morreu, E as pessoas não tiveram a oportunidade de receber aquele convite. O ministro estava se preparando para pregar aos presidiários de uma instituição penal.
na tarde anterior à pregação, ele visitou o lugar. O carcereiro mostrou-lhe o local e terminaram o passeio na capela, um grande auditório de aproximadamente 1.500 lugares. Amanhã estará repleto, disse o carcereiro. 2 assentos na primeira fila foram decorados de preto. Quando o pregador perguntou sobre eles, o carcereiro respondeu: os 2 homens que ocuparão esses assentos amanhã estão sob pena de morte. Na segunda-feira, eles irão para a cadeira elétrica. Sob pena de morte, ele repetiu o pastor silenciosamente. Então disse: devo entender que esse será o último culto a qual assistirão? Sim, Senhor, foi a resposta. Seu sermão será o último que eles irão ouvir. O pregador viu tudo o que queria. Agora precisava encontrar um lugar para ficar sozinho e pensar. Quando ele chegou em casa, foi ao seu escritório, pegou o sermão que tinha preparado, revisou e rasgou. Isso é inútil, disse ele. Não atende à necessidade. Então, caindo de joelhos, ele orou, dizendo: Deus, dê-me uma mensagem para os 2 homens que irão sentar naqueles lugares decorados em preto. Se quisermos conquistar homens e mulheres para Cristo, nosso coração deve estar cheio do Espírito Santo. Antes de o coração deles ser quebrantado em sofrimento pelo pecado, nosso coração deve ser quebrantado em sincera confissão de qualquer coisa que possa atrapalhar o derramamento do Espírito em nós. Antes que possamos efetivamente partilhar do pão da vida, nós próprios devemos recebê-lo da mão de Cristo. Antes de levar pessoas à cruz, devemos vir para a cruz e compreender o terrível preço dos nossos pecados. Somente com nossos olhos ungidos, com uma visão do iminente regresso do nosso Senhor, é que podemos pregar a realidade de seu regresso a outros. Nossa habilidade para levar outros a optar por Cristo é diretamente proporcional à profundidade do nosso próprio comprometimento. Expresse suas convicções com relação ao uso das emoções nos seus apelos. Qual o fator-chave que a maioria dos psicólogos sugere em relação às atitudes interiores e algumas ações visíveis? Escreva um apelo para o batismo, no qual inclua os elementos de motivação, convicção e benefícios. Certifique-se que em seu apelo seja claro, específico, urgente e concentrado em Cristo. Então, eu concluo dizendo a vocês o seguinte, que no apelo, o que a gente aprendeu é que nós devemos falar com sinceridade, que nós possamos ser claros e que nós possamos falar com urgência, com entusiasmo, com convicção, e que Deus ele possa nos ajudar, nos abençoar a termos esse comprometimento, né, de realmente, além das nossas mensagens, conseguirmos alcançar o coração das pessoas para que elas possam tomar a decisão. Que Deus nos abençoe. Amém. Ao toque do hino, ficamos todos em pé para cantar o hino. Mas aos teus pés me rendo, cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida. Senhor, na tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu.
Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Fiquemos de joelho para falar com nosso Deus. Grandioso Deus, muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez aqui na Tua casa, para juntos aprendermos um pouquinho da Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que essa semana de oração possa fazer com que nós possamos sair cheios aqui do Teu conhecimento, cheios de entusiasmo, cheios de vontade para trabalhar para Ti e conseguir muitas almas para os Teus pés. Perdoa, Pai, por todos os nossos pecados. Transforma o nosso coração, tira tudo que não te agrada do nosso coração e da nossa mente, para que nós possamos chegar até teu trono de graça, Pai. Nós queremos ir para o céu, nós queremos trazer essas pessoas que ainda necessitam ouvir a tua voz. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, que essa semana de oração, né, como todos os dias nós estamos aprendendo, nós possamos realmente, Pai, sermos sinceros, claros, nós possamos não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Que o Senhor nos ajude para apressarmos essa tua volta. Este mundo só tem coisas ruins para nos oferecer. Vivemos em alguns momentos felizes, mas sabemos que o mundo que tu está preparando para nós, o céu, é muito melhor do que isso. É maravilhoso. Não terá mais choro, não terá mais tristeza. E que o Senhor nos ajude, Pai. Não é fácil, tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas que o Senhor possa fortificar cada vez mais a nossa fé. Que o Senhor possa nos ajudar, principalmente aqueles irmãos que estão se sentindo fracos na fé. Fortalece cada um, traz de volta para a tua casa, ajuda a tua igreja, que cada vez mais, não só nessa semana de oração, mas como outras programações, nós possamos se unir, que nós possamos trabalhar juntos, para que essa igreja não só cresça em número, mas também em santidade. Nos qualifica cada vez mais, nos ajuda espiritualmente, física também, para que nós possamos ter saúde para podermos fazer também nossas atividades. Nos capacita, nos acompanha agora, Pai, para os nossos lares e nos traz de volta amanhã, em nome de Jesus.